estudar sobre esse tema, apologética. Mas o que significa isso? Vou abrir aqui o meu computador para ir acompanhando juntamente. Muita internet. Pode passar, Isabela, teu apologética. A gente vai aqui aprender, né, estudar juntos sobre a apologética cristã, no caso. A apologética cristã é um ramo da teologia cristã que defende o cristianismo contra objeções. O termo apologética vem do grego, não vou saber a pronúncia correta, apologéticos, que significa defesa verbal ou discurso em defesa. A apologética cristã visa responder perguntas que podem afastar uma pessoa de Deus e rebater críticas que tentam desmerecer a veracidade da religião. Pode passar, Isabel. Estudando mais sobre o tema, eu vi grandes apologéticos, né? Apologetas seria a palavra certa, grandes teólogos que defendem esse tema, e um deles, uma frase que um deles tem em seu livro, me deixou muito marcado, que é do Capelão Ângelo, se vocês quiserem pesquisar depois. Ele diz o seguinte: apologética é a defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. Se defenda, combata, não se deixe levar por ideologias vãs. A Bíblia é a única verdade, Jesus o único caminho, e a morte a condenação dos que não creem. Amém? Amém. Dito isso, agora que vocês já sabem basicamente o que é apologética, que é a nossa defesa da fé, o nosso meio de nos defender, eu queria que vocês pensassem consigo mesmos em que está baseada a minha fé. Lembrando daquela parábola de Jesus, que ele diz que o homem que constrói sua casa sobre a areia, vem o vento, o mar e derruba aquela casa, e o homem que constrói sua casa sobre a rocha, nada pode derrubar. Em que está apoiada a sua casa? Essa casa que é a nossa fé. Em que você se apoia? Você só é mais um Lucas, né? Ele dando o seu relato que vinha na igreja, meu pai me falou que é isso, então é isso, beleza, mas você não procura aprofundar naquilo. Você está sobre uma rocha, mas não sabe que está sobre uma rocha. Você tem tudo para apoiar a sua casa no firmamento da palavra de Deus, mas escolhe vir aqui, escutar sobre essa palavra, sair daqui e não lembrar de nada e só, eu creio que Deus existe. Essa é a pergunta que me deixou muito encucado, em que eu estou baseando a minha fé. E por isso eu acabei estudando cada vez mais sobre esse tema, a defesa da nossa fé. Primeiramente, você tem que basear a sua fé na razão, juntamente com a razão, pois a fé e a razão devem andar juntas, elas não podem andar separadas, senão você está apoiando a sua fé em uma coisa, em uma areia, como a própria parábola de Jesus. Então, pesquisando mais sobre esse tema, a gente pode passar, Isabela, a gente vai se debruçar sobre um pilar do cristianismo, a ressurreição de Cristo. Pois a gente sabe que hoje em dia é muito atacada a nossa fé, de diversas maneiras. O Luiz estava até comentando comigo a questão das Olimpíadas. Eu nem preciso me entrar muito no assunto, né? Só de citar, todo mundo já vai lembrar. Mas como podemos defender a nossa fé? Hoje a gente vai abordar esse tema. Em que está baseada a nossa fé? O próprio apóstolo Paulo, no próximo slide, a gente vai ler primeiramente aqui, vai falar que a nossa fé está baseada na ressurreição de Cristo. Então convido todos os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus 27, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 27, a partir do versículo 26. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus. Em algumas traduções ele está a açoitar Jesus, e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele todo o destacamento. E despindo, vestiram-lhe um manto vermelho muito brilhante. E fizeram uma coroa de espinhos e puseram na sua cabeça. E na sua mão direita um bordão, e o ajoelharam-se diante dele, zombando: viva o rei dos judeus! E cuspiram nele, tirando-lhe o bordão, e com ele os batiam na cabeça. Bordão, em algumas outras traduções, vai estar pedaço de cana ou cana. Não vou lembrar outra palavra. Seria mais um pedaço de cana ou um pedaço de pau mesmo. Continuando.
Depois de zombar dele, despiram o manto, puseram-lhe as suas roupas e o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando a sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Partiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram sortes. E sentados ali o vigiavam. Puseram-lhe acima da sua cabeça a sua acusação, por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça, e diziam: Tu que destrói o santuário e em 3 dias reconstrói, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, como os escribas e os líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo? Ele é o rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus que ele o livrará agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, veremos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, a terra tremeu, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: É verdade, este era o Filho de Deus. Agora, só para finalizar, Mateus 28, do 1 ao 10. Diz assim: Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois o anjo do Senhor havia descido do céu, e aproximando-se, removera a pedra que estava sentada sobre ela. O seu aspecto era de um relâmpago, e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós, para a Galiléia. Lá o vereis, e eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com tremor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá me verão. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças e orar ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia estamos aqui, ó Pai, com saúde, dispostos a ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelas oportunidades e as bênçãos derramadas sobre nós no dia de hoje, Senhor.
venho aqui te agradecer pela vida de cada um que está aqui hoje presente, ó Pai, que o Senhor possa abrir o coração de todos, ó Pai, para receber a Tua palavra, ó Pai, e assim ter um fundamento para afirmarem a sua fé, ó Pai. Muito obrigado por morrer naquela cruz por nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo grande amor imensurável que o Senhor tem por nós, ó Pai, mesmo nós sendo imerecedores, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Essa oração que eu te faço, pedindo perdão pelos meus pecados e pedindo que o Senhor possa me usar como um instrumento em tuas mãos, ó Pai, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar. Já que já lemos aqui sobre a morte e ressurreição de Cristo, vamos nos aprofundar mais na ressurreição. Porque a nossa fé ela deve ser firmada na ressurreição de Cristo. Pois se ele não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Nós podemos observar isso lá em 1 Coríntios 15, 14. O apóstolo Paulo nos diz: e se Cristo não ressuscitou, logo em vão é a nossa pregação e também em vão é a nossa fé. Por isso falaremos sobre a ressurreição, pois se ela não aconteceu, em vão é a nossa fé. A seguir veremos alguns argumentos e fatos históricos que comprovam a veracidade não só da ressurreição de Cristo, como também da sua morte, pois não pode haver ressurreição se não houver morte. De igual forma, veremos também se o relato contado pelos seus discípulos é totalmente real. A gente vai observar hoje alguns temas aqui destacados. Será que eles realmente disseram a verdade? Os seus discípulos, as pessoas que fizeram a sua biografia aqui, os seus evangelhos, realmente disseram a verdade? Se eles não disseram a verdade, o que eles ganharam por mentir? Jesus realmente morreu? E se ele realmente morreu, ele realmente ressuscitou dos mortos? Pode passar, Isabela. Primeiro tópico, a veracidade dos relatos. Como podemos ter certeza que os relatos sobre a vida de Jesus, principalmente sobre a sua morte e ressurreição, são reais? A primeira coisa que a gente tem que observar e procurar estudar e saber é quem são os autores desses relatos. Quem eram as pessoas que relataram sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo? Todos nós sabemos que foram Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quem eram essas pessoas? Pode passar, Isabela? Mateus. Mateus, também conhecido como Levi, um dos 12 apóstolos de Jesus, uma testemunha ocular. Essa palavra eu queria que vocês guardassem, porque vai ser muito importante. Uma testemunha ocular da vida, morte e ressurreição de Jesus. Antes de se tornar discípulo de Jesus, Mateus era um publicano, um cobrador de impostos do Império Romano. Os judeus que trabalhavam como publicanos tinham uma má reputação entre o seu próprio povo, porque eram vistos como traidores que colaboravam com o opressor. O publicano naquela época era um judeu que cobrava os seus próprios irmãos, o seu próprio povo, a pagar impostos absurdos, pagar coisas que o Império Romano oprimia aquele povo. Então os judeus, os publicanos, eram vistos como traidores. O encontro de Mateus com Jesus está retratado lá em Mateus 9, 9 e em Marcos 2, 14. Falando em Marcos, João Marcos era primo de Barnabé. A gente pode observar isso lá em Colossenses 4, 10. Sua mãe Maria frequentemente colocava a sua casa à disposição dos apóstolos. A gente observa isso lá em Atos 12, 12. Por essa razão, João Marcos deve ter conhecido a maioria dos grandes líderes da igreja primitiva e desfrutado de seus ensinamentos. As informações no Evangelho de Marcos parecem ter sido obtidas por meio de Pedro. O papel de Marcos como assistente de apóstolo permitiu que ele fosse um grande observador. Ele ouviu Pedro contar sobre os anos que passou com Jesus repetidas vezes e foi um dos primeiros a escrever sobre a vida de Jesus. Marcos, mesmo não sendo uma testemunha ocular, ele teve contato, um grande contato com uma testemunha ocular, que foi Pedro. Então, não podemos tirar a veracidade dos relatos de Marcos, visto que ele não era uma testemunha ocular, mas sim que ele compartilhava os seus ensinamentos com uma verdadeira testemunha ocular, que era Pedro. O outro evangelho é sobre Lucas. Lucas era um historiador e médico. Muito provavelmente, Lucas foi um gentio, não era de origem, não era judeu, ele era um gentio, um povo separado, de fala grega da Antioquia e da Síria.
que talvez estabeleceu residência por um tempo em Filipos. A gente pode observar isso lá em Atos 16:12. Na Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo se refere a ele como um médico amado. Deus também fez uso especial do talento de Lucas como historiador da igreja primitiva. Os detalhes das descrições do médico foram repetidamente comprovados como precisos. As primeiras palavras escritas no Evangelho de Lucas indicam seu interesse pela verdade. Eu acho que você já observou que Lucas é um grande historiador, né? O cara pegou lá de Adão até Jesus para escrever toda a genealogia lá e gostava bastante de estudar sobre a palavra. Passando agora sobre João, o último evangelho. João era filho de Zebedeu, seu irmão Tiago também pertenceu ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. Assim também tendo sido uma testemunha ocular da vida, morte e ressurreição de Cristo. O apóstolo João era um pescador de profissão. Antes de se tornar discípulo de Jesus, o apóstolo João era um seguidor de João Batista. A gente observa isso lá em João 19:25. João teve seu primeiro encontro com Jesus depois de um pequeno intervalo de tempo, primeiro encontro de Jesus, e depois de um pequeno intervalo de tempo se tornou um de seus discípulos regulares. Agora que a gente sabe um pouco sobre a vida de cada um, como era a vida antes de Jesus aparecer na vida deles, pode passar, Isabela? A gente vai ver o que eles ganharam, o que eles ganhariam por mentir. Mateus, a gente viu que era um publicano, ele era um homem rico, ele ganhava bastante dinheiro, cobrando a mais dos impostos para ficar com lucro. Então, ele tinha uma vida boa, tinha uma vida macia ali, tranquilo, mesmo sendo considerado um traidor, nada na vida dele, estava tudo tranquilo e não precisava de mais nada. Marcos era um adolescente, provavelmente, porque ele morava com a sua mãe ainda, então provavelmente era um adolescente, vivia com seus pais, não tinha que trabalhar nem nada, tranquilo, na dele também. Lucas, um médico e historiador, então provavelmente também ganhava bastante dinheiro e tinha uma vida tranquila. João, pescador, depois a gente vai ver que Zebedeu também tinha uma grande franquia de pescadores e tudo mais, são tipicamente uma vida tranquila. Então o que eles ganharam por mentir? O que eles teriam assim de benefício? Será que foi dinheiro? Será que foi poder, fama, poder político? Pode passar. Na verdade, eles ganharam, melhor que isso, né? Perseguição e mortes brutais. Uma frase que eu gostei bastante quando eu estava pesquisando, que resume, em uma frase, resume tudo que os discípulos colocaram em jogo, colocaram em aposta, ninguém bebe veneno por algo que sabe que é mentira. Essa frase resume bastante o que os discípulos viveram. Todos eles arriscaram suas vidas por algo que nem eles mesmos acreditavam. Será que nem eles mesmos acreditaram e mesmo assim arriscaram suas vidas? De que forma eles arriscaram suas vidas? Mateus foi para a Arábia, só antes de falar esse relato, é muito incerto como foi a morte de cada discípulo, pois a tradição cristã diz uma coisa, um historiador diz outra, uma tese diz outra, então eu peguei aqui o que é mais, a gente pode dizer como se fosse o consenso geral. Os historiadores concordam com isso, então vamos tentar aproximar da verdade. Mateus, depois começou a seguir Jesus Cristo, foi perseguido e foi morto. De que forma? Mateus foi para a Arábia e a Pérsia para pregar e evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e encarceraram, para depois ser sacrificados aos deuses. Marcos, pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria, amarrado com uma corda no seu pescoço. Pode passar. Lucas, uma das tradições mais aceitas, diz que ele morreu como mártir, pendurado em uma árvore na Acaia, por volta do ano 84 d.C. João, o apóstolo João, conhecido como discípulo amado, teve um destino um pouco diferente dos outros apóstolos. De acordo com a tradição cristã, ele foi o único dos 12 que morreu de causas naturais. Desculpa. João viveu até uma idade avançada e faleceu em Éfeso, por volta do ano 103, aos 94 anos. O que resume tudo isso que os apóstolos viveram, que os discípulos viveram, é Filipenses 1:21. Porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, aqui observamos que, pelo menos, eles acreditavam no que estavam falando.
Por mais que pode ser mentira, vamos levar em consideração esse ponto até agora, eles realmente acreditaram e apostaram suas vidas nisso. Então, o seu relato, pelo menos nessa questão, não pode ser inválido. Eles realmente acreditavam no que estavam falando. Mas, já que a ressurreição é o nosso ponto principal, não pode haver ressurreição se não houver morte. Morte de Jesus, ele realmente morreu? Voltando a Mateus 27, 26, não preciso voltar aí. Mateus 27, 26, diz o seguinte, o primeiro versículo 26. Então, lhe soltou Barrabás e mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. E algumas traduções, assim como eu disse, está escrito açoitado. Como é o açoite romano daquela época? O açoite romano, os açoites romanos eram uma forma brutal de punição física, frequentemente utilizado para disciplinar escravos, criminosos e rebeldes. O instrumento principal utilizado é o flagão, um chicote composto por várias tiras de couro, cada uma com seus pedaços de metal ou ossos afiados nas pontas. Durante o processo, a pessoa a ser açoitada era amarrada em um poste ou coluna. Os soldados romanos, conhecidos por sua falta de misericórdia, aplicavam 39 golpes fortes nas costas, braços e pernas da vítima. Os pedaços de metal ou ossos no flagão rasgavam a pele, os músculos, causando ferimentos profundos e hemorragias. Esse método de punição era tão severo que muitas vezes resultava em ferimentos graves e até mesmo na morte da pessoa açoitada. Então, só pelo açoite romano, Jesus já poderia ter morrido. Eu queria que vocês dessem destaque ao número 39, que eu também fiquei meio, por que 39? Qual que era o... Lógica. Oi? A lógica, né? Qual era a lógica do número 39? Eu queria saber, tinha uma lei judaica que não permitia você dar 40 ou mais chicotadas em uma pessoa punida, uma pessoa que foi condenada ao açoite. Então, já que não pode dar 40, vamos dar quanto? 39! Nossa, ajudou pra caramba já, né? Bom, nós já... E a punição era tão severa, que nem vocês viram aqui, que a pessoa chegava até a morte. Então, só pelo açoite romano, Jesus já poderia ter morrido. Eu queria levar em consideração também, eu não sei se os irmãos se lembram, mas lá em Getsemane fala que Jesus suou sangue. E eu também fiquei inculcado com isso. E lendo o livro Em Defesa de Cristo, eu infelizmente tive que baixar o PDF e tudo mais lá, lendo o livro Em Defesa de Cristo, o médico e cientista também da Palavra de Deus, que estudou sobre esse assunto, nos diz que esse suar sangue seria como se os vasos capilares de Jesus tivessem meio que estourado pela grande pressão psicológica que ele havia sofrido. Por quê? Jesus, como Deus, quando ele estava conversando com Deus e também sendo Deus, ele sabia do que havia de acontecer. Então, a pressão psicológica foi tão grande, o que ele estava passando naquele momento era algo tão sério mentalmente, que seu corpo reagiu de forma física. Os vasos capilares dele estouraram, explodiram. Então, quando fala suar sangue, é aquele suor frio que se misturou com o sangue. Por isso que os discípulos falam que ele suou o sangue. E o que isso causa à pele da pessoa? O que isso causa fisicamente na pessoa que tem um nome específico, só que infelizmente eu não vou lembrar. O que isso causa pela pessoa? A pele dela fica muito mais sensível. Tanto no sentido de sentir dor, tanto no sentido de qualquer corte desse ferido podia ser um corte profundo. A pele ficava muito mais sensível. E já que Jesus sofreu o açoite romano, a pele já estava sensível, já estava sangrando naquele momento. Você pega a dor sofrida por uma pessoa que foi punida e multiplica por muito, muito, muito. Porque a pele já estava totalmente danificada. Os poros da pele de Jesus já estavam totalmente estraçalhados. Então, mais o açoite romano foi uma dor imensurável. Foi uma dor realmente que a gente não consegue nem imaginar. E após isso, houve a crucificação. Jesus realmente morreu? Como foi a crucificação de Cristo? A crucificação romana é um método de pena de morte que consistia em amarrar ou pregar uma vítima à cruz de madeira e deixá-la pendurada durante vários dias.
até a morte por exaustão ou asfixia. O condenado é obrigado a carregar a parte horizontal da cruz, a parte a qual os braços eram pregados, até o local da execução. Em seguida, era deitado de costas e as mãos eram estendidas ao longo do patíbulo, que era o nome da haste de madeira que era pregado, o braço no caso. E os braços eram amarrados à trave ou pregados eram cravados nos pulsos. Então, aquela tradição que a gente vê muito em fotos, em imagens de Jesus sendo crucificado, não é na mão, é no pulso. Eu vou explicar isso depois, no próximo slide. Os pés podiam ser amarrados ou pregados no poste vertical. Os pregos podiam medir até 18 centímetros de comprimento e 1 centímetro de espessura. Então, esse é o tamanho do prego e esse aqui é a espessura dele. A crucificação é uma morte lenta, alcançada após uma falência de múltiplos órgãos. Os condenados sofriam diminuição de volume de sangue, que chama de hipovolemia, devido à perda traumática de sangue e desidratação. Por isso que a gente vê escrito aqui no Evangelho que um soldado foi lá e pegou uma esponja e deu de beber para Jesus. Porque a grande perca de sangue, deu vinagre no caso, não nem água. A grande perca de sangue que havia no corpo das pessoas que eram condenadas a esse tipo de morte causava muita sede, porque o corpo estava perdendo sangue e queria algum fluido, algum líquido para repor aquele sangue. Então por isso que Jesus sente sede. Mas talvez principalmente por insuficiência respiratória. Muitos morriam por asfixia. Pode passar, Isabela. Essa é a melhor imagem que eu consegui para retratar como eram os pregos romanos e onde eles eram pregados. Assim como eu disse, a gente pode ver várias imagens que eram pregados na mão, mas na verdade não. Por quê? Já que o corpo de Jesus estava numa posição em que os ombros eram deslocados, o peso estava todo onde o prego das mãos estavam e também nos pés. Se você pregasse na mão, a mão obviamente rasgaria. Com a espessura do prego e o tamanho do prego também, ela rasgaria. Então, como é que você vai matar alguém se o cara vai pregar aqui e cair? Não tem como. Então, eles eram pregados nos pulsos. Eles eram pregados em cima de um nervo, chama ulna. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse nervo e eu descobri que aquele nervo que quando você bate o cotovelo. Dá um choque. Exatamente. Sabe, você bateu o cotovelo, deu aquele choque, quer dizer que você acertou a ulna. E por que ele é utilizado? É o nervo central do nosso braço, onde ele realmente aguenta essa carga, por ser um nervo que meio que ajuda todo o movimento. Minha mãe estudou fisioterapia, aí sabe. E qual seria a dor de um prego cravado em cima desse nervo? Porque se você bateu o braço, beleza, doeu ali, se agonizou, e voltou. O sangue voltou a circular. O que seria a dor de um prego cravado em cima desse nervo? Lendo o livro Em Defesa de Cristo, quando o autor faz uma entrevista com o médico, que eu havia falado antes, ele retrata essa dor como um alicate, o nervo sendo colocado em um alicate, apertado, esmagado e ainda dava aquela giradinha no final aqui. Então a agonia dessa dor era gigantesca. Somando mais o peso de Jesus, que estava localizado ali. Então, até agora a gente entendeu um pouco mais a dor que Jesus sofreu naquele momento. E também sobre a questão da asfixia, muitas pessoas morreram por asfixia, era também pela posição que elas eram colocadas. Já que os ombros eram deslocados pela questão do peso, o tronco era colocado para baixo, assim esmagando o pulmão. Então, para a pessoa respirar, ela estava nessa posição, o peso colocado assim em cima do pulmão, ela tinha que se levantar, respirar, rasgar o pé todo ali, porque ele tinha que se apoiar no seu próprio peso, no seu próprio corpo ali, respirar, voltar. Aí ela segurava a respiração, ia de novo, e por isso a pessoa se cansava, ficava exausta e acabava morrendo por insuficiência respiratória. Que pelos estudiosos e cientistas falam que foi a morte da causa de Jesus, essa insuficiência. Mas se Jesus, agora que a gente tem certeza que os discípulos falaram pelo menos o que eles acreditavam, Jesus realmente morreu, será que ele ressuscitou então dos mortos? Como a gente pode ver a veracidade dos relatos sobre a ressurreição de Cristo?
Ressurreição. Jesus ressuscitou dos mortos? A primeira coisa que a gente tem que entender quem eram as testemunhas dessa ressurreição. A gente observa isso em Mateus 28, do 1 ao 10, que foi o último texto que a gente leu. Voltando aqui, eu acho que eu não coloquei ali, que ia ficar muito grande, só para vocês se relembrarem, diz o seguinte: depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois o anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removeu a pedra que ali estava. Então, as testemunhas eram mulheres, ok, sem problema nenhum, nos dias de hoje. Naquela época, com a cultura judaica, vou citar aqui para vocês entenderem. Com certeza essas mulheres eram amigas de Jesus. Mas para quem não conhece o papel das mulheres na sociedade judaica do primeiro século, é realmente extraordinário que essa história reporte que mulheres descobriram o túmulo vazio. As mulheres estavam num nível muito abaixo da escala social da Palestina no primeiro século. As antigas declarações de rabinos dizendo o seguinte: é preferível que as palavras da Torá, o Antigo Testamento, sejam queimadas do que entregues às mulheres. E feliz é quem tem filhos, mas ai daquele que tem filhos. Que isso? Então a gente pode ver, né, como é que as mulheres eram valorizadas naquela época. O testemunho das mulheres era considerado tão sem valor que elas nem eram admitidas como testemunhas em um tribunal judaico. Em vista disso, é realmente notável que as principais testemunhas do túmulo vazio sejam essas mulheres, que eram amigas de Jesus. Qualquer relato ou lenda posterior a isso, que vinha acontecer, que outra pessoa contou depois da ressurreição, certamente teria sido colocado um discípulo descobrindo o túmulo, como exemplo Pedro e João. Isso mostra que os escritores dos evangelhos registraram fielmente o que aconteceu, mesmo sendo embaraçoso, vergonhoso para aquela época. Isso fala a favor da historicidade dessa tradição, e não da sua condição de lenda. Resumindo isso, a gente pode colocar o seguinte: não começou o jogo do Atlético e do Galo ainda, mas o Matheus me falou que o Atlético vai ganhar de 3-0. Ué, que isso? Falei nada, não. Sabendo que isso é mentira. Para quem não sabe, o Matheus é muito atleticano, né, Matheus? Graças a Deus. Se fosse você. Entra amigável. Quase que perdeu a benção com esse 3-0. Mas, aqui, ó, continuando. O Matheus me disse que o Atlético vai ganhar de 3-0, que ele ouviu falar que está tendo um sistema de aposta aí, que o Atlético vai ganhar de 3-0. Eu, sabendo que isso é mentira, e tendo certeza disso, eu vou passar essa informação agora para o Luiz, mas eu quero que ele acredite. Aí eu vou chegar no Luiz: ô Luiz, não, agora só dando uma ênfase aqui, o Matheus todo mundo sabe que ele é mentiroso, né? O Matheus ele não é uma pessoa muito confiável ali não, hipoteticamente, tá, gente? Calma aí, pode ser verdade, mas tá bom, continua. Todo mundo sabe que o Matheus é uma pessoa mentirosa. Ele me fala um negócio desse, eu quero que o Luiz acredite. Eu vou falar que foi o Matheus que falou? Não. Eu vou falar isso? Luiz, o Matheus me falou que o Atlético vai ganhar 3-0. Pode apostar no Atlético, lá, vai na Bet lá e aposta. Aposta. Luiz sabendo disso, Luiz sabendo que o Matheus é uma pessoa não confiável, ele vai acreditar na minha informação? Não. Então, aquelas mulheres, todas as mulheres no caso, que eram totalmente desprezadas naquela época, como não podiam nem ser testemunhas de algum crime que aconteceu, e já que elas eram tão desprezadas, por que os evangelistas colocavam como as mulheres descobriram, foram as primeiras a ver Jesus ressurreto? Isso não daria um pouco de, será que é verdade? Aí, por que as mulheres, entendeu? Então isso acaba comprovando que o que eles falaram realmente era verdade. Mesmo que vergonhoso para aquela época, eles disseram a verdade. Foi as mulheres, sim. Maria vai ter uma contradição, não, vai ter algumas comparações ali, que Lucas falou uma coisa, João falou, Mateus falou outra, mas foi um grupo de mulheres. Isso para aquela época, eles já estariam sendo condenados por isso. Mas mulher, vou acreditar nelas? Óbvio que não. Mas isso nos dias de hoje acabam comprovando que eles falaram a verdade. Juntamente com esses, houveram outras testemunhas.
Em 1 Coríntios 15, 6, Paulo afirma que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. O versículo diz, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda, a maior parte, mas alguns que a dormem. Então, tirando aquelas mulheres, tirando os discípulos, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E uma dessas pessoas, que foi a própria pessoa que escreveu sobre isso, foi Paulo, nosso grande exemplo. Paulo, um grande exemplo de cético, perseguidor de Cristo e seus discípulos, que não pôde suportar e nem resistir à imensurável graça salvadora de Jesus. Mesmo cético, ele tinha certeza do que ele estava fazendo, perseguindo os cristãos, porque ele tinha certeza que isso é o certo a se fazer. Mesmo um grande perseguidor virou um perseguido. Mesmo uma pessoa que tinha certeza do que ele estava fazendo, morreria por aquilo, acabou se convertendo e acabou mudando de ideia. Por que isso? Por que isso aconteceu? Será que o que ele viu realmente foi só uma ilusão? E não viu Jesus realmente ressuscitado? Será que o que ele viu não foi o suficiente? Para ele foi. Porque a vida dele mudou completamente depois disso. E isso nos leva a entender que, primeiramente, como devemos defender a nossa fé hoje em dia? A gente tem que ter uma base, assim como o Samuel falou, a gente tem que colocar a nossa fé sobre uma rocha. E essa é a rocha que a gente tem que colocar, estudar sobre a palavra de Deus. Isso é a coisa mais importante, a coisa mais, não simples, porque você demanda tempo e vontade de tudo, mas é isso que você deve pedir nas suas orações. Deus, me dê mais vontade de estudar sobre a Tua palavra. Deus, me dê mais vontade, me ajude a firmar a minha fé. Pois, se nós não defendermos a nossa fé nos dias de hoje, ela será ridicularizada, será jogada aos porcos, será totalmente isolada assim no mundo real, porque ela realmente é isso. A nossa fé vai contra o que o mundo prega nos dias de hoje. E agora nós, sabendo que os discípulos morreram por causa dessa fé, sabendo que Jesus realmente morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Ele não morreu como um homem normal, como aqueles dois ladrões. Ele morreu por amor a nós. Morreu pagando um alto preço que nenhum de nós poderia ter pago. Qual a conclusão que eu chego no final? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Perante todos esses argumentos, relatos, fatos históricos, eu declaro oficialmente, não tenho fé suficiente para ser ateu. É mais fácil eu acreditar, não mais fácil, mas é mais plausível eu acreditar no que está escrito nessa palavra, acreditar no que realmente ocorreu na vida de Jesus e seus discípulos, do que simplesmente falar que nada disso aconteceu, fechar a Bíblia e viver uma vida normal. Não tenho fé suficiente para ser ateu. É isso que eu queria que vocês refletissem no dia de hoje. Onde está baseada a sua fé? Se está baseada em Jesus Cristo, você também não tem fé, não deve ter fé suficiente para ser ateu. E é isso que devemos pregar ao mundo. A fé e a razão andam juntos, devem andar juntas. Essa é uma verdade absoluta. A palavra de Deus é nosso lema, o que devemos seguir está aqui, o que devemos pregar a outras pessoas está aqui. Então, o que eu desejo que vocês devem absorver nessa noite, o que eu desejo que vocês devem absorver sobre essa palavra, é que a sua fé deve estar baseada em algo, e esse algo é a palavra de Deus. Se você ainda vive de maneira que, eu só acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu vou na igreja, meu pai me falou isso, então eu acredito. Não viva assim. Essa sua areia que você está afundando a sua fé vai acabar desabando alguma hora. Você vai enfrentar desafios na sua vida que você vai abandonar a sua fé. Então baseie sua fé no que realmente é a verdade, no que realmente você deve levar como lema da sua vida, levar como objetivo de vida, aprender mais sobre a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quer beber água, não?